Hoje aqui no RH Rio 2018, eu estou com o Inside e eu vou ter o prazer de entrevistar o Luciano Meira. Ele acabou de participar de um debate interessantíssimo dos desafios da educação no Brasil. O Luciano, ele é professor da Universidade Federal de Pernambuco, ele tem uma empresa na área de gaming, que é espetacular o trabalho que ele está criando, e a gente vai saber um pouquinho mais sobre essa história do Luciano Meira. Eu estou aqui com o Luciano Meira, um orgulho enorme ter ele aqui com a gente no Inside Conferences, no RH Rio 2018. E ele deu uma palestra, participou de um painel interessantíssimo na área de educação, e ele tem contribuído muito com a educação aqui no Brasil, com vários projetos, enfim, ele é multitalentoso e curioso também, não é? Obrigado pela generosidade. De fato, eu tenho atuado tanto no ambiente universitário, como professor há mais de 2 décadas. Eu sou professor de psicologia da Universidade Federal de Pernambuco e, mais recentemente, há 10 anos atrás, eu ajudei a fundar uma empresa de jogos para aprendizagem, usando processos de gamificação para melhorar o ambiente de aprendizagem das escolas, que é uma empresa chamada Joy Street, que fica no Porto Digital, Parque Tecnológico de Recife. Que bacana. Vocês têm uma atuação espetacular, vocês são referência no Brasil e no mundo, não é isso? A gente gosta de pensar que sim, né? Os pernambucanos são muito orgulhosos de si mesmos, mas de fato, tanto a Universidade Federal de Pernambuco, que está escalada entre as 11 primeiras do Brasil, mas também no Parque Tecnológico, o Porto Digital, a gente tem um conjunto de empresas lá, são mais de 300 já hoje, que trabalham intensamente na economia criativa e na inovação tecnológica e também na inovação educacional. Então, a gente tem construído ao longo dos anos, dos últimos 20, 30 anos, um cenário de transformação, não só dos cenários de educação, mas dos cenários de produtividade nas empresas, por exemplo, com startups de uma diversidade enorme, que vai de cybersecurity, né, segurança de rede e internet, passando por sistemas de transporte, mobilidade urbana, cenários inovadores de aprendizagem, enfim, é de uma diversidade bastante grande. O Porto Digital vale a pena ser visitado. Que bacana. A gente tem tanta riqueza aqui no Brasil, né? Eu adoro trazer esse Brasil à tona e pessoas como você realmente fazem isso acontecer. A gente estava conversando um pouquinho antes da entrevista e você me falou da sua paixão. Eu perguntei pro Luciano, qual é a sua paixão? E ele me respondeu... Música. Eu acho que música, na verdade, é paixão de muita gente, mesmo que às vezes você não reconheça, porque música toca o afeto das pessoas de forma bastante impressionante, digamos assim, né? Então, eu cuido hoje em dia de organizar setlists que às vezes viram discotecagem em lugares públicos, né? Dá um medo danado, mas é um medo excitante de você poder ajudar as outras pessoas a se reconhecerem na música também. E há muitos anos atrás, lá em casa, nasceu a Mombojó, que é uma banda razoavelmente conhecida no Brasil, e eu ajudei a produzi-los no começo da carreira, inclusive a fazer a produção executiva do primeiro disco, Nada de Novo, que é o mais conhecido até hoje. Que bacana. Então a gente tem aqui um professor de psicologia que não é psicólogo, né? Um detalhe, a gente tem um produtor musical, a gente tem um profissional que tem uma visão espetacular do futuro, das tendências e que se interessa também por esse lado, que é um lado humano, apesar de estar dentro de um ambiente tecnológico, vivendo o seu dia a dia. Como é que você pode trazer esses dois universos, do tecnológico e o humano, e fazer eles conversarem? É que, na verdade, é um multiverso, né? É mais até do que um universo. Veja, a tecnologia, elas são instrumentos da conduta humana. Elas não existem, elas só existem dentro de um processo criativo que é essencialmente humano. Elas são criadas para resolver problemas humanos. Elas também produzem
consequências negativas humanas. Então, num certo sentido, a tecnologia ela serve à produção do próprio humano que nós somos. Não há, de fato, um divórcio entre essas duas coisas, se nós reconhecermos que todos esses artefatos, eles são produtos de uma significação que nós realizamos, nós humanos realizamos. Então não há uma independência, mesmo a inteligência artificial, os robôs, essas coisas são produtos e espelham um modo humano de ver as coisas. Então os modelos de negócios, os artefatos, os produtos, eles dependem essencialmente de nos reconhecermos que humanos nós somos. Então nós vamos refletir isso nas tecnologias que nós criamos. Eu acho que é bem interessante a gente poder lembrar sempre disso, né? Que tudo, eu acho que tudo tem que ser sobre nós humanos, né? Porque a gente começa a dar poder, mas aí é um mindset nosso, né? Que a gente começa até temer o que vem por aí em termos de tecnologia, com a inteligência artificial, mas se a gente tiver, como a tecnologia, talvez o que você tenha sugerido, que é um reflexo de quem nós somos, se formos melhores pessoas, a tecnologia cada vez vai mais nos servir para o bem, né? E a gente pode criar realmente um mundo que a gente tem orgulho de viver nele, né? E você acha que a gente pode contribuir com essa evolução e desenvolvimento da tecnologia, servindo a nós como seres humanos? Como? E tem uma série de coisas que a gente tem que prestar atenção, não é? A gente tem que valorizar, por exemplo, um ambiente ético de produção dessas coisas, um ambiente que favoreça a democratização de acesso a essas coisas. Hoje, nos sistemas públicos de ensino, por exemplo, tenta-se cercear a liberdade de expressão dos professores e alunos. Isso não é possível. A gente tem que criar um ambiente ao mesmo tempo ético, democrático, transparente, que aí sim favorece o uso desses instrumentos. A gente tem que cuidar, por exemplo, do que é que a gente entende pelo bem. O que é o bem? Tá certo? Se a gente ficar o tempo inteiro fazendo uma oposição, o bem contra o mal, eu sou o bem, você é o mal, essas representações são muito pobres para uma sociedade, para qualquer sociedade minimamente complexa, e todas são muito complexas. Então, veja, o aprofundamento, o estudo, pergunte-se coisas como, e se? E se não for assim como eu estou pensando? Escuta o outro lado, acolhe o vizinho, tenha compaixão, mais até do que tolerância, mas compaixão mesmo de acolher. Então essas coisas da ética que às vezes a gente dispensa muito facilmente em favor de um sistema tecnológico muito elaborado e inovador. Veja, qualquer inovação, ela tem no centro um componente humano, na verdade uma arquitetura inteira, onde essa inovação entra como parte de uma narrativa continuamente construída. Essa narrativa quem produz somos nós, e nós somos as histórias que nós contamos. Isso é fundamental. Qual é a história que a gente quer contar sobre nossa nação, sobre nossa vizinhança, nossa comunidade? Então, a gente está num momento muito importante, inclusive no nosso país, próximo a decisões muito importantes sobre como a gente se organiza politicamente. Então, é importante que as pessoas larguem um certo discurso pré-estruturado, por exemplo, e usem as redes sociais apenas para favorecer um certo discurso de ódio, por exemplo, fake news. Essas coisas que parecem ser produto da tecnologia, na verdade são produto da organização social que nós criamos. Vamos desconstruir isso, dar um passo atrás e se pergunta, espera, e se? Bacana. Essa pergunta tem que ser constante, não é? E você gostaria de contar que história sobre esse mundo que você está construindo? Eu gostaria principalmente de contar uma história de transformação dos sistemas de educação com muito mais possibilidades imersivas, experienciais, de uma aprendizagem significativa para alunos e professores. Essa é a história principal que eu quero contar. Como é que a gente transforma os sistemas de ensino, do ensino básico ao ensino universitário,
ao ensino corporativo, para que a missão dessas instituições, na verdade, seja esse: criar cenários de aprendizagem significativa para todo mundo que está lá dentro. Porque é através dessas aprendizagens que a gente vai transformar o mundo em lugares melhores para a gente viver. E você pode citar algum projeto seu que você realmente tenha muito orgulho de ter criado, desenvolvido, participado, que você esteja envolvido? Que projeto é esse? A Olimpíada de Jogos Digitais e Educação é uma plataforma de videogames inspirada na matriz de competências do Enem ou da Prova Brasil, tem 2 versões disso, que a gente usa nos sistemas de ensino público para promover engajamento e melhoria de desempenho de alunos e professores. Eu ajudei a criar isso dentro de uma empresa do Porto Digital em Recife, a Joy Street, a empresa da qual eu sou sócio fundador, e a gente já trabalhou com mais de 150 mil crianças nessa plataforma, ajudando as crianças a entenderem mais matemática, melhor português, o que for possível de física, mas dentro de um ambiente criativo, um ambiente onde elas se engajam porque desejam aprender e têm uma curiosidade de resolver problemas. E a gente usa processos de gamificação para fazer isso. A gente usa a linguagem que esses jovens entendem, porque nós não estamos contra eles. Gente, a escola muitas vezes se comporta como se estivesse desfavorável à aprendizagem. A gente tem que mudar isso radicalmente. Tem que mudar isso radicalmente. E uma dessas mudanças é passar a utilizar esses ambientes imersivos de aprendizagem com games, por exemplo. Que bacana, que iniciativa espetacular e que a gente pode levar para mais crianças que possam participar disso. Você tem um projeto de aumentar essa forma de aprendizagem? Sempre, nós trabalhamos com diversas secretarias de educação, já trabalhamos inclusive aqui no Rio de Janeiro com a Secretaria de Educação e a Secretaria de Cultura para milhares de jovens aqui no Rio. Nós desenvolvemos também, usando gamificação, uma plataforma de aprendizagem corporativa. Como é que as corporações podem favorecer um ambiente de aprendizagem dentro das instituições de forma imersiva também. Veja, a idade média do jogador brasileiro é 34 anos de idade, não é 16 ou 17. Então essa é também uma linguagem apropriada para jovens adultos e adultos nas corporações, nos ambientes de trabalho, porque toda empresa é uma escola. Mas como é que a gente estrutura a aprendizagem dentro dessas escolas que são empresas? Que bacana. Eu tenho muito orgulho de conversar aqui com você, de você poder dividir com a gente todos esses projetos, um pouco do que você pensa e essa sua contribuição para um mundo melhor, para um Brasil melhor. Muito obrigada, Luciano. É um prazer tê-lo aqui no Inside Conferences. Eu que agradeço sua generosidade. Prazer sempre conversar e trocar essas ideias. Valeu.